Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde, está entrando no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo César Ribas e trago as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador de Belo Horizonte. Giro de notícias. Vamos abrir o giro de notícias falando sobre a Copasa. A Assembleia de Minas Gerais, depois de tirar o direito ao plebiscito para consultar a população sobre a privatização da Copasa, ontem aprovou em primeiro turno a privatização do órgão, que deu mais de 1 bilhão de lucro no ano de 2025. Isso mesmo, o governador Zema ignora inclusive as privatizações de águas e esgotos Brasil afora, que acabaram mal sucedidas. 50 deputados estaduais votaram a favor da privatização da Copasa. A sessão foi marcada por protestos nas galerias e é importante que a população se lembre desses nomes, né? Na próxima eleição, eles são inimigos do povo mineiro. O segundo turno deve ser votado no final da próxima semana ou na semana do dia 15. Seguiremos acompanhando e traremos as atualizações no próximo programa. Muito bem, vamos falar agora sobre o Plano Nacional de Educação. O projeto de lei PL número 2614/2024, que se refere ao Plano Nacional de Educação, tramita no Congresso Nacional desde julho do ano passado. Esse plano está previsto para o período de 2024 a 2034 e apresenta avanços relacionados à entidade e dá um primeiro passo para o financiamento, mas precisa indicar de maneira clara como deve ser a articulação da política educacional com planos de desenvolvimento econômico e social que viabilizem a realização dos objetivos, metas e estratégias do novo PNE. Nesse sentido, a proposta do Ministério da Educação ainda não contempla. O último parecer sobre o plano dá um passo importante na escuta da comunidade educacional e reverte um processo que aconteceu anteriormente, garantindo 10% do PIB para a educação de volta à redação do projeto. Ainda aprimora mecanismos de qualidade na educação infantil, inclui refugiados, qualifica a educação ambiental e antecipa a meta da universalização do atendimento da demanda em EJA, que é a educação de jovens e adultos, entre outros ajustes. Contudo, com retrocessos na educação inclusiva, no aprofundamento da privatização na escola infantil, ou melhor, na educação infantil, e na educação superior, e infelizmente mantém a meritocracia no lugar da gestão democrática. Além disso, o texto segue sem posicionamento quanto à militarização de escolas, à prevenção ao abuso sexual, às travas ao setor privado, entre outras preocupações. A princípio, o primeiro turno da votação foi marcado para dia 25 de novembro, mas foi adiado para ontem, dia 2 de dezembro. Sindicatos e organizações populares têm se mobilizado para fazer com que sejam garantidas emendas que valorizem de fato a escola pública. Contudo, a votação foi adiada mais uma vez para o dia 9/12, na próxima terça-feira. Nós seguiremos atentos e informando por aqui sobre a tramitação no Congresso Nacional. Muito bem, agora nós vamos falar sobre os terceirizados, né? Desde as 9h15 da manhã, os funcionários terceirizados das escolas municipais de Belo Horizonte, contratados pela MGS, estão reunidos na Câmara Municipal de Belo Horizonte, participando de uma audiência pública e, neste momento, fazem uma assembleia de greve. A definição pela greve foi motivada pelas incertezas geradas com as notícias de mudanças da empresa responsável pela terceirização.
Nós vamos entrar ao vivo agora com a professora Vanessa Portugal, que está no local. Boa tarde, Vanessa. Bom, gente, como a gente vem anunciando, hoje os trabalhadores definiram pela suspensão da greve. Por que os trabalhadores definiram pela suspensão da greve? Porque nós tivemos vários processos de luta, uma greve muito forte no início do ano, e neste momento nós conquistamos a garantia do emprego para todos os trabalhadores e conquistamos a antecipação da negociação do acordo coletivo, com recomposição salarial significativa para alguns grupos de trabalhadores, uma recomposição salarial de 7%, um aumento no valor real do ticket por volta de 18%, porque não vai haver o desconto que hoje existe no Vale Alimentação, de 20%. E nós vamos conversar aqui com o Fernando, que é diretor do Sindirede, que é trabalhador terceirizado, para dizer para nós qual que é a sensação, neste momento, da categoria, qual é a sensação dos terceirizados, qual que é o recado que a gente tem a passar. Bom, gente, meu nome é Fernando, sou diretor do Sindirede BH. A sensação é de uma conquista significativa dos trabalhadores, isso graças a fruto de muita luta desde a última campanha salarial que tivemos, onde colocamos mais de 4.000 pessoas nas ruas de Belo Horizonte. Demos o recado, inclusive, para outras cidades e outros estados. É uma categoria que se tornou referência de luta na cidade. Então é uma conquista significativa, mas a luta não acabou, a luta continua, porque tem muitos pontos ainda para avançar, muitos pontos de acordo com a prefeitura, que a prefeitura fez com a categoria, inclusive. Então a sensação é realmente de vitória, é de uma vitória significativa, mas a luta ainda não acabou. Bom, gente, só para entender, quem são esses trabalhadores? São os trabalhadores terceirizados das escolas municipais de Belo Horizonte, contratados pela MGS. O que aconteceu esse ano? Aconteceu que, no início do ano, esses trabalhadores fizeram uma greve fortíssima na cidade, que colocou para a Prefeitura de Belo Horizonte a situação precária que os trabalhadores terceirizados têm nas escolas. Mas vejam, essa luta do início do ano teve frutos agora. Quando chegou no final do ano, a prefeitura, ela disse que não continuaria alguns contratos com a atual empresa terceira. E, em função disso, que ela abriria uma licitação para mudar o contrato de terceirização. O que aconteceu? Aconteceu que, vamos só ver. Pode continuar. O que aconteceu? Na mudança do contrato, houve um grande receio de que, ao mudar a empresa terceira, os trabalhadores fossem demitidos. Os trabalhadores voltaram a se mobilizar. A semana passada, nós tivemos uma grande assembleia. E essa assembleia, ela aglutinou por volta de 2.500 trabalhadores. Resultado dessa assembleia: houve a garantia do emprego, houve a apresentação de uma proposta de um reajuste de 7% para o conjunto dos trabalhadores, houve uma proposta de equiparação dos trabalhadores da cantina, que são cantineiros escolares, com auxiliares de cozinha. Isso vai representar um reajuste de mais de 27% no salário desses trabalhadores. E também tem uma proposta de mudança dos salários do apoio educando, que vai dar também por volta, ou maior um pouco que 20%. Toda a nossa pauta está conquistada. Significa que a situação de precariedade dos trabalhos terceirizados na rede acabou? Não, gente. Por quê? A terceirização continua, e a terceirização é um problema. E a nossa luta é para que tenha concursos públicos. Mas nós não podemos negar que houve uma grande vitória da mobilização, da organização e das lutas desses trabalhadores. A luta não acaba aqui. Nós vamos fazer uma reunião de representantes no dia 11, em que a gente continua o processo de discussão, mas os trabalhadores em assembleia, uma assembleia democrática, em que teve a proposta de continuidade de greve, de término de greve, esses trabalhadores votaram democraticamente, em ampla maioria, para suspender a greve nesse momento. A situação agora é de vitória, e a gente comemora as vitórias, mas não deixa de lutar por aquilo que precisa vir. Redução da jornada de trabalho, precisa vir
fim das terceirizações, todos esses são elementos que estão colocados e que não podem se encerrar nesse momento, né? Eu vou passar para a Thalita, que vai fazer uma observação, para a Carol, e depois para o Fernando encerrar esse momento nosso aqui na rádio. Só para poder passar para o Fernando, para a gente depois encerrar e voltar para o estúdio. Gente, como disse Vanessa anteriormente, a sensação é de vitória mesmo da categoria. É muito importante que a categoria continue mobilizada, as nossas lutas ainda não acabaram. Como eu disse anteriormente, tem vários pontos que a prefeitura diz ter acordo em continuar as negociações. Então é muito importante a categoria não se dê por vencida, não caia nas falas fantasiosas, colocadas pela secretária aqui hoje, porque tudo isso, toda essa conquista de tanto tempo é fruto de pura luta, pura e intensa luta com a prefeitura por direitos da nossa categoria. E é assim que se faz educação, é assim que a gente constrói, com luta, com garra, desde o chão da escola até a ocupação das ruas, e é isso aí, firme e forte na luta. E Paulo, nós encerramos aqui essa entrada no nosso programa da rádio, dando um recado, gente, para o conjunto dos trabalhadores dessa cidade. A vida nossa é muito difícil, mas a luta e a organização é isso que nos interessa, é isso que pode fazer as nossas conquistas avançar. Paulo, encerramos por aqui e agradecemos aí a entrada na rádio. Pois é, essa situação é um absurdo, né? Que véspera de final de ano, simplesmente a prefeitura vai lá e suspende o contrato, né, de prestação de serviço de cargos importantes das escolas. Vamos acompanhando e traremos mais informações nos próximos programas. E ontem pela manhã, os bibliotecários escolares fizeram um ato em frente à SMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, para cobrar o debate sobre a portaria que regulamenta o funcionamento das bibliotecas escolares antes que a mesma seja publicada. Stephanie, que é representante do grupo de trabalhos das bibliotecárias junto ao Sindirrede BH, falou conosco. Hoje fizemos um ato na porta da SMED para tratar sobre a portaria, né? Anteriormente foi informado a diretoria colegiada que estava sendo elaborada uma portaria para os bibliotecários, mas em nenhum momento a SMED convocou nós representantes, né, dos bibliotecários para discutir essa portaria. É muito importante esse diálogo com a SMED, né? Nós não queremos ter mudanças de lotações, perdas de escolas, uma nova reorganização e perdas dos direitos da portaria anterior que foi revogada, né? Nós estamos aqui para reivindicar esse diálogo, para que toda a categoria seja resguardada, tenha o seu direito, né, de manter o seu grupo de escolas, que não seja enviado para uma outra regional, e para que todos os direitos que nós conquistamos até aqui, como o recesso escolar, né, como ter o número de escolas estabelecidos, as nossas funções, que elas sejam perdidas. Então, o nosso intuito é que a SMED, assim que fizer a minuta da portaria, convoque, né, o sindicato novamente para a gente sentar e discutir, para que seja uma portaria que atenda a categoria e também a SMED, que não seja uma portaria unilateral. É isso. Tá. Aí fala um pouquinho sobre o ato, da importância do ato para conseguir a reunião. O ato de hoje, né, gente, ele é muito importante para demonstrar que nós, bibliotecários, estamos preocupados com as bibliotecas escolares, com os nossos estudantes, com o trabalho que tem sido desenvolvido nas escolas, né, e também com a garantia dos nossos direitos. Até aqui a gente já teve muitas lutas, muitas conquistas, e a gente não quer perder nada disso. Eu acho que o ato foi muito importante porque reuniu os bibliotecários, e também para mostrar para a SMED também que nós estamos atentos e estamos muito fortes como categoria e unidos e dispostos, né, a manter esse diálogo, e sempre que tiver qualquer problema, falta de escuta, nós bibliotecários estamos dispostos a fazer um ato e uma manifestação para entender que a biblioteca escolar ela é um organismo muito importante na escola, assim como o bibliotecário.